Seja muito bem-vindo a este naipe de músicos ricos. Estamos hoje lançando o Músico Rico Podcast, esse lugar onde você vai descobrir o que você precisa fazer para ser valorizado como músico. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, ele que é produtor e estrategista, Igor Rodrigues. Igão, seja muito bem-vindo, Igão. Oi, Ari, obrigado pelo convite. Oi, pessoal aí de casa, muito feliz de estar aqui dando esse pontapé inicial. Espero poder compartilhar um pouco de conhecimento e contribuir aí para o pessoal de casa também e juntos a gente poder transformar mais músicos ricos aí no mercado. É isso aí, esse é o nosso objetivo, né? Mostrar para os músicos que é sim possível você ter qualidade de vida, ter conforto, você ser valorizado pelo seu trabalho, ganhar bem como músico. E para a gente começar oficialmente esse podcast, eu queria conhecer, Igão, a sua história. Qual que é a sua história? Conta um pouquinho pra gente. Legal, Ari, muito legal. Foi muito bom, inclusive, começar assim, porque cada coisa que você ia falando, assim, são realmente dores, assim, da galera do mercado, né? E, tipo, tanto músicos quanto produtores, né? Então, o meu repertório é da música, né? Eu comecei minha história como produtor há 16 anos atrás. Lá comecei porque eu queria colocar minha banda para tocar. Então, comecei produzindo meus eventos, tipo, no quintal da casa da avó, assim mesmo, sabe? E de lá para cá os shows foram aumentando um pouco, né? Com isso eu fui transformando esses shows em festas. As pessoas foram me vendo fazendo eventos e aí foram me convidando para participar, né? E produzir os eventos delas, assim. Depois eu comecei a cansar um pouco de tomar uma marretada de cabeça lá em Brasília. Vim para São Paulo, vim morar aqui em São Paulo, né, que foi onde, de fato, as coisas aceleraram e eu considero que realmente eu comecei a fazer de uma maneira profissional a produção, né, e aí tem uma longa história que nesses anos eu fiz desde festinha de aniversário, sabe, até grandes shows, passando pro Rock in Rio, Lollapalooza. Então, acho que tem algumas coisas legais pra gente ir contando no decorrer do podcast aí. Que massa, que massa. Então, tem bastante história pra contar, né? Tem bastante história pra contar. E, Ari, a gente se conheceu faz pouco tempo, né? E eu queria saber um pouquinho do seu repertório aqui também, né? Acho que o podcast permite a gente trocar um pouco dessas figurinhas, assim, né? Transformar um pouco isso daqui, essa conversa, não numa entrevista, mas num papo de boteco, assim mesmo, né? Então, eu queria saber um pouco mais sobre você e um pouco mais da sua história aí. Então, cara, nossa, eu comecei quando eu era criança, né? Eu sempre gostei muito de música, sempre, desde pequena. Meu avô, ele é músico. Meu avô, ele toca violão 7 cordas, autodidata, brilhantemente, toca bem. Mas eu era uma criança estranha. Eu brinco que eu era uma criança esquisita, porque eu gostava muito de estudar. Era muito nerd. E eu não brincava de boneca. Eu tenho 3 irmãs, né? E todas elas eram muito assim, de brincar com boneca, de gostar de maquiagem. E eu gostava de brincar de vender. Que legal, eu gostava caraca. de vender, eu imaginava que eu tinha lojinha. Então eu gostava de atender cliente. Eu imaginava os clientes na minha cabeça e vendia as coisas. Vendia coisa de dízimo da minha avó. Caraca! Tudo que dava pra vender, eu tava vendendo. Então eu sempre gostei muito de música e de negócios. Sempre desde pequena. E depois que eu fui crescendo, eu conheci a flauta. Então eu sou flautista por formação. Me formei em bacharel na Unesp, em conservatório. E hoje eu tenho a minha escola de flautistas, minha escola de música de flauta, onde eu ensino flauta digital, especialista no ensino à distância. E hoje eu ensino outros mentores também a criarem seus negócios digitais, porque foi exatamente isso que me fez, de fato, começar a viver de música e não sobreviver. Eu acho que tem muito disso no nosso mercado, né? Sim. Você sobreviver, aí faz o que aparece, aceita tudo que vem, porque precisa, não sabe que tem possibilidades de fazer de outra forma. Então, inclusive, esse o objetivo do podcast também, e trazer você, tá sendo muito rico, porque amplia a visão dos músicos. Mostra para os músicos que existem várias vertentes que eles podem trabalhar. E eu sei que você, como produtor, você compartilha bastante, ensina muitos músicos a também criarem suas carreiras, a terem suas mentorias. E você fala sobre skin in the game, né? O que seria esse skin in the game? Cara, eu acho que o skin in the game, na propriedade da palavra, assim, né? Significa colocar a pele para jogo mesmo, né? Então, eu acho que quando a gente traz isso para o mundo real, é exatamente poder compartilhar do conhecimento que a gente viveu na pele, né? Isso. Então, tipo, um pouco do meu trabalho, né, como mentor, como
quem compartilha conhecimento, assim, de alguma forma, é exatamente esse. Colocar para jogo só e somente só o que eu pude validar, assim, né? É diferente de talvez ver alguns conhecimentos de livro e que eu acho que são super válidos, mas que eu tento absorver de alguma forma, entender como eu posso aplicar aquilo na prática e trazer para o jogo, assim, né? E poder validar no campo de batalha, né? No livro Arte da Guerra, ele fala que, de fato, nenhum conhecimento sobrevive ao campo de batalha, né? Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Então, eu acho que o Skin the Game é muito isso, assim, né? Poder compartilhar o que já foi validado no campo, o que, de alguma forma, a gente absorveu, trouxe para dentro, faz parte, né? Ajusta para o seu repertório ali também. E o meu papel, como quem compartilha conhecimento, é exatamente esse, de poder trazer coisas que foram validadas no Skin the Game, assim, literalmente mesmo, para poder passar para a galera. Até para você ter comprovações de que funciona, né? Mas na sua opinião, falando de Skin the Game, agora eu fiquei até curiosa, né? Porque eu acredito muito nisso também, que tem que ter a pele no jogo ali, tem que fazer acontecer. Pra você ensinar, você tem que saber como que chega lá. Exato. E aí eu fiquei curiosa, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, que me procura, falando assim, Ari, mas precisa de formação? Porque acredita que o Skin the Game você vai lá, você estuda pra caramba, e aí você tem resultados porque você estudou, você tem um diploma. E eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, porque tem gente que não tem. Meu avô é autodidata. Nunca, não sabe ler uma partitura, mas toca um violão brilhantemente bem. Então, vou falar que não tem resultado? Vou falar que ele não sabe porque ele não tem um diploma? Porque ele nunca esteve na academia, né? E aí eu queria te perguntar essa sua visão a respeito da escola, da academia. Seria o Skin the Game que você fala, tem necessariamente a ver com isso da formação? Você acredita que precisa de formação? Ou você acredita que o resultado pode vir da vivência sem ser necessariamente do estudo acadêmico, de cursos, enfim? Legal, muito legal. O mercado da produção, de modo geral, ele é bem... deixa eu pensar, sei lá, eu acho que ele foi construído de uma maneira muito empírica, assim, na verdade, né? Tipo, 16 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com produção, não tinha esse boom do digital que tem hoje, que todo mundo quer compartilhar conhecimento, né? E que ótimo que existe isso, né? Para nós produtores, para vocês músicos que estão assistindo aí. Então, hoje a gente tem uma oportunidade foda, assim, na verdade, né? Que é poder absorver conhecimento de uma maneira, sei lá, fluida, assim, né? Em abundância mesmo, porque eu fiz publicidade, por exemplo, e utilizo, da minha faculdade, eu utilizo quase nada, assim, no meu business hoje em dia, sabe? Então, para as pessoas que acham que precisa de qualquer tipo de sei lá, de profissionalização de uma faculdade assim mesmo, eu acho que é importante, e mais pra frente a gente pode falar um pouco disso também, trazer que, cara, é isso, assim, o meu repertório, a minha profissionalização foi acontecendo no campo de batalha, assim mesmo, sabe? E vai um pouco do que a gente falava agora há pouco, que é botar pra jogo, assim mesmo, sabe? Botar no curso. Eu vinha pra cá ouvindo um podcast, inclusive, e ele falava exatamente isso, que o começo da jornada, ele não é muito claro, assim, sabe? Tipo, uma pessoa, quando ela faz qualquer tipo de curso, ela não tem muito claro qual que é o horizonte dela ali pra frente, sabe? Então, é muito importante que as pessoas, independente do que, sei lá, das condições que tenham hoje, assim, tanto de repertório quanto por qualificações técnicas, efetivamente, se bote pra jogo, se bote em Skin the Game, assim mesmo, sabe? Para que depois as coisas possam parecer um pouco mais claras, né? Exato, eu acredito a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu acredito assim, que o mentor ele se faz, ninguém nasce pronto, você se faz pronto. Conforme você vai entrando em movimento, igual você disse, você vai iniciar uma carreira, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente, você só vai descobrir quando você começar a andar. Você começa a caminhar com a lanterninha que ilumina ali 3 metros, quando você andar os 3 metros, você vai ver mais 3 metros, então você vai construir essa carreira conforme você for caminhando. Essa clareza vem no caminho e não no início. E aí eu vejo, Igão, não sei se como que é no seu nicho na área de produção, mas na área dos professores de música, eu vejo muita insegurança deles de começar um trabalho. Às vezes eles se sentem inseguros por não ter tanta experiência, e aí você olha, tem profissionais que têm 10, 15, 20 anos de carreira didática, de sala de aula, e eles têm muito, muito tempo de experiência, eu tenho isso de vida. Então, se eu fosse comparar a galera que tá com essa idade, com a minha idade, que tem
25 anos de sala de aula, eu jamais ia começar. Então, eu sempre falo muito isso, que o fundamental é você olhar para o nível que você tá. Que nível eu tô? Ótimo, tô nível 20. Então, eu posso te dar os 19 níveis abaixo. Claro. É para eles que eu sirvo o meu trabalho, e não para quem está acima. Os mentores que estão acima, a gente agradece, a gente honra, porque eles também nos fizeram quem nós somos, nós aprendemos. Sim. Mas não é uma concorrência de briga por quem sabe mais, quem tá mais tempo, né? Não é a carreira. Claro, né? Claro. Não, é muito legal isso que você disse, porque, de fato, assim, né? Hoje a gente tem possibilidade de ter mais mentores aqui com a gente, né? Mas existe um processo de modelagem, né? Que é tipo... O sucesso, ele deixa rastros, assim mesmo, né? Você consegue ir pescando os rastros das pessoas que, de alguma forma, passaram pelo caminho, pela trajetória que você quer passar, de alguma forma, né? Mas a gente fala falamos algumas vezes já essa palavra mentor aqui, e aí, Ari, eu não sei, mas a minha audiência não tem muito claro ainda, sabe? Que é um mentor? O que é um mentor. Você consegue trazer pra gente esse conceito, assim, tipo, principalmente na sua fala agora há pouco você falou sobre professor e mentor. Você consegue trazer essa distinção e clareza para as pessoas que estão nos assistindo aqui a respeito? Vamos lá. Existe uma grande diferença de professor para mentor. O professor, geralmente, ele não é necessariamente escolhido pelo aluno. Vamos imaginar aqui uma instituição, uma escola. Se você vai e se matricula em uma escola, porque você conhece a escola, o professor você vai descobrir quem é lá dentro. Então, você se matricula primeiro e daí você descobre quem são os professores, as matérias que você tem que fazer. O mentor, não. O mentor, ele é escolhido pelo aluno. O aluno, ele escolhe o seu mentor. Quem eu quero que me guie. Demais. Então, não importa se você dá aula numa instituição X ou se você nem dá aula, você oferece mentorias avulsas à parte, eu vou contratar você porque é você que eu escolho. Então, nem sempre o professor, ele é mentor. Existem muitos mentores que hoje trabalham como professores porque eles não sabem se posicionar como mentores. Então, existe uma diferença também do aluno para o mentorado. O aluno, ele geralmente é aquela pessoa que busca por informação. Ele quer um passo a passo, ele quer uma informação para ajudar ele a conquistar um objetivo. O mentorado não. O mentorado, ele quer conselho. Ele quer você com ele durante o caminho, pegando na mão e trilhando a jornada com ele. Então, existe uma grande diferença e eu vejo muitos mentores hoje, muitos professores que oferecem um trabalho como mentor, por não saber precificar seu trabalho, eles diminuem o valor, eles dão desconto, oferecem aula experimental, e aí não conseguem mostrar para o aluno que o trabalho é diferente. E aí fica brigando por preço, fica brigando para se colocar no mercado porque acha que tem concorrência, porque não sabe mostrar que é um mentor. Então, existe justamente essa diferença. O professor entrega informação, e nem sempre é escolhido, e o mentor, ele é escolhido, e por isso ele pode subir o preço e cobrar mais pelas suas aulas, pelo seu conhecimento. Um dos meus mentores, inclusive, Flecha, se você tiver... Ele que proporcionou esse encontro aqui, sim, inclusive, né? Ele fala muito que ser um bom mentor se trata de ser um bom mentorado. Exato. Então, é isso, né? A gente precisa estar constantemente buscando conhecimento, né? E acho que faz todo sentido, assim mesmo. Exato. Que é um pouco também, assim, do seu approach, né? Da sua bandeira, vamos dizer assim, né? Quer falar um pouquinho mais pra gente também? Não, é que é exatamente isso, assim, todo mentor tem mentores, né? Todo mentor tem mentores, então como você disse, tem o Flash, que é o seu mentor, eu também tenho a minha mentora, Duane Rodrigues, quem eu sou extremamente grata, porque você precisa de mentores, sem mentores a gente não sai do lugar, porque você vai continuar sempre estagnado em um nível, então se você quer evoluir, e todo mentor ele precisa de seus mentores. Então se você hoje está me ouvindo e está inseguro, Ari, eu acho que eu sou um professor, eu sou um mentor, mas estou me posicionando como professor, eu não sei subir meu preço, estou com dificuldade, estou brigando pela concorrência. Busque bons mentores. Existem muitos bons mentores hoje para te auxiliar, para te mostrar. Pesquisa sobre essa pessoa, vê os resultados dela, fala com outros mentorados, outros alunos que passaram pelo treinamento dela, mas não permita que a sua vida fique estagnada, que você fique infeliz com o seu trabalho, achando que música não dá dinheiro, achando que é impossível ser valorizado fazendo música, porque isso não é verdade. E Gão está aqui de prova para mostrar para vocês que é possível sim você conquistar bons resultados através da música. E Gão, você trabalha com produção de eventos, né? Então explica pra gente o que faz de fato o trabalho de um produtor. Qual é o trabalho de um produtor? Legal, maravilha. O produtor, essencialmente o produtor geral, né? Ele
eu comparo ele a um clínico geral, assim mesmo, sabe? Então, ele é um cara que tem zoom out do todo, né? Então, ele tem parte de conhecimento técnico, ele tem parte de conhecimento de logística e tal, sabe? E ao mesmo tempo, ele não precisa ter profundidade em cima de todas as áreas ali correlacionadas, né? Mas ele precisa saber, quando der um pau ali em algum determinado momento do evento, né? Ele precisa saber para quem direcionar. E principalmente fazer as pontes, assim, né? Entre os lados também. Então, o produtor, ele é o responsável por garantir que o seu planejamento vai sair o mais próximo possível do que ele era no papel, assim mesmo, né? Ele vai cuidar da parte de logística, ele vai cuidar um pouco da parte técnica, ele vai articular muita coisa, inclusive com o contratante também, né? No underground, principalmente, assim, existe um produtor que eu chamo de produtor herói, na verdade, sabe? Porque ele é o produtor geral, muitas vezes ele é o cara que vende shows ali também, né? Que é um pouco da bandeira que eu defendo, assim, de uma urgência de produção de eventos, saca? Que eu realmente acredito que com uma estrutura muito, muito pequena, né, mesmo assim, é possível, cara, você ter tudo isso que a gente falava, quer dizer, e contra todas essas dores que a gente falou no começo do podcast, sabe? Que com uma estrutura pequena você ter respeito no mercado, você ter, sei lá, dos seus amigos ou dos familiares, assim, também, saca? Então, um erro que eu vejo constantemente as pessoas cometendo também é que, de modo geral, muitas vezes as pessoas não comunicam que ela trabalha com aquilo, assim, na verdade, né? E eu falo pra todo mundo, cara, que desde o Tinder até seu LinkedIn, todo mundo precisa saber que você produz eventos, assim, sabe? Você precisa ser referência para essas pessoas, porque quando elas pensarem que, sei lá, você quer fazer um evento de uma empresa, sabe? Ah, eu conheço o Igor que trabalha com produção de eventos. Ou se talvez ele não trabalhe exatamente com a demanda que eu tenho, ele vai saber para quem indicar e para quem passar a bola, assim, também, sabe? Então... É aquela coisa, tem que divulgar seu trabalho, né? Se você não fala que você faz isso, como as pessoas vão adivinhar que você faz? Então, você tem que saber e divulgar. Eu falo pra todo mundo, eu vou no salão de beleza, eles sabem que eu sou flautista. Exato. E de peito estufado, né, cara? Porque é muito ruim essa situação, e eu estive desse lado durante muitos anos, que é tipo assim, não, eu sou músico, mas com o que você trabalha mesmo, na verdade? Nossa, essa é dura, viu? Essa é terrível, meu Isso Deus. é muito cruel. Chega a dar um só dor pensar num negócio desse. Então, poder falar de peito aberto assim mesmo, sabe? Tipo, cara, eu sou produtor de eventos, ou eu sou músico, sabe? E, puta, eu tenho uma vida super legal, assim, sabe? Faz 16 anos que eu faço isso, tenho uma vida super maneira e que, de fato, hoje eu vivo o melhor momento da minha vida, assim, sabe? Exato. Tem uma galera que quer fazer produção, quer aprender isso, mas tá lá no emprego que não gosta, trabalhando de segunda a sexta, cumprindo horário, chefe chato, porque acha que não dá, né? Que legal, Igão, que você tá trazendo isso pra galera. Inclusive, eu imagino que devem chegar alguns comentários para você também, né, Ari? Do tipo, exatamente sobre isso que a gente estava falando, assim, de músico que passa por essa situação de... mas com o que você trabalha mesmo, na verdade, né? Nossa, olha, eu fico doida, porque eu ouvi isso muito. Ouvi isso muitas vezes, de que música não é trabalho. Porque você trabalha, você tá se divertindo, então não é um trabalho. Mas você trabalha com o quê? Mas você faz o quê? Tá, você toca, mas onde você trabalha? Tipo, eu tocar, eu fazer música, eu tocar flauta, eu dar aula de música, eu ser mentora, isso é o meu trabalho. E antes, eu acredito que era ainda pior. Hoje, graças a Deus, já tem músicos, já tem professores, já tem mentores que estão se posicionando no mercado e mostrando que é possível, sim, você ter uma carreira estável, ter um conforto, você ter dignidade, ter qualidade de vida, você conquistar seus sonhos através da música. Então, hoje eu acredito que nós estamos aos poucos mudando isso, essa visão de que músico, que dó. Eu ouvi muito isso, que dó, poxa vida, por que foi fazer música? Nossa, uma menina tão bonita, uma menina tão inteligente, por que foi fazer isso? Como se tivesse, sei lá, vendendo droga, né? Quando a gente fala sobre esse lance de professores e tal, viver de música, eu acho que tem um gancho interessante que a gente pode trazer sobre método, né? E aí trazer um pouco do conceito de método e como transformar o seu método em um método autoral, assim, né?
E acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre como isso pode ser um diferencial, assim, na carreira também, né? Exatamente. Eu falo muito sobre essa construção do método autoral, porque meu público maior são os professores de música. E eu vejo uma briga no mercado, uma concorrência gigante, porque eles não sabem se diferenciar. Então, todos eles, se você for analisar, eles oferecem aula experimental, pacote de aula, faz promoção em Dia das Mães, promoção em Dia dos Namorados, promoção, e é só promoção para ver se vende a aula. E cobra barato, não consegue subir seu preço. E um caminho que mudou muito o meu jogo, para mim, na Academia de Flauta, que é a minha escola, foi justamente criar um método autoral. Que é esse método que diferencia o professor do mercado, porque não tem ninguém falando disso. Então, você cria um subnicho. Eu acredito muito que, assim, o ouro, a grana, tá rolando nos subnichos. A galera que tá brigando nos nichos grandes, eles estão brigando num oceano que tá muita gente lá pescando. É um lugar que tá muita gente ali tentando pegar aluno e vender suas coisas. Então, quando você cria um subnicho, e você, pra fazer isso, cria o seu método autoral, você não tem mais concorrência. Você tá num oceano azul que não tem ninguém brigando. E começa a conseguir vender e subir seu preço, porque como não tem concorrência, não tem ninguém que resolve o meu problema, como você resolve? Eu preciso te contratar. E isso te permite cobrar o preço que você quiser pelo seu trabalho. É isso que eu acredito, quando eu falo de método autoral, é justamente essa construção. De criar um método que leva todos os alunos para o mesmo caminho, que não é aula particular. Então, aqui a diferença do mentor. O mentor tem um método autoral. Sim. O mentor, ele cria mentorias justamente porque ele tem um método autoral. E por isso, ele consegue cobrar mais de R$1.000 por aluno com as suas aulas. Coisa que na aula particular é muito difícil. Cobrar R$1.000 por aula de música, aula de violão. Vou pagar R$1.000. O aluno pagar R$1.000 por fazer aula de violão. Sem método autoral, muito difícil. Porque tem um monte de professor oferecendo aula de violão por um preço menor. Então, por que eu vou contratar ele? Por que eu vou contratar você, claro, se você oferece a mesma coisa que o mercado está oferecendo e se eu tenho outras opções mais baratas? E nesse lugar é só preço, né? Nossa, o que ganha é preço. Não tem como brigar, porque sempre vai ter alguém cobrando menos. É impossível, você vai dar de graça o negócio. Vai ter alguém fazendo de graça também. Não dá para brigar. Não dá, é desumano. E aí a pessoa vai lotar a agenda de aluno, trabalhar de segunda a sábado, às vezes até de domingo. Eu já cheguei a trabalhar até de domingo para atender aluno. E a gente atrai as pessoas que querem pagar pouco. E o aluno que paga R$50, ele se compromete R$50. O aluno que paga R$1.000 numa mentoria, ele se compromete R$1.000. Sim. Então, cobrar mais vai, inclusive, te fazer atrair alunos melhores. Alunos que vão se comprometer com o teu trabalho, que vão ter resultado e que vão se destacar. Que vão se destacar justamente por ter o resultado que você prometeu, que você entregou para ele através do seu método autoral. E é importante a gente também trazer... esse lance do valor é bom, assim, porque... se você, por acaso, e aí vale muito para os músicos também, mas se você não investe no seu trabalho, por que os outros vão investir, né? Então, quando a gente traz isso de, cara, olha, eu vou cobrar tanto no meu método, vou cobrar tanto nisso, é importante você pensar que você precisa ter passado por esse turning point de ter investido esse valor assim também, né? Porque, sei lá, se você só gastou até R$300 com o curso hoje, assim, sabe? Não vai cobrar R$1.000, você não tem a experiência de pagar R$1.000 por aquilo, né? Você não sente que vale. Quando você paga R$1.000 pra alguém resolver alguma coisa sua, você sente que você também pode, você também merece cobrar R$1.000. E aí tem muita gente que gasta, que compra celular, que compra roupa de marca. E pra isso ele acha que vale a pena. Um sofá na casa dele é maravilhoso. O instrumento que ele usa, meu Deus, tá pagando a pagar a vida inteira, porque é o que ele acredita que é o principal. Só que na hora de cobrar as aulas, de cobrar monetizar o conhecimento, de oferecer o seu trabalho, de oferecer o seu serviço, ele não sente que vale isso. O instrumento vale. E eu já fui essa pessoa, eu falo porque eu fui essa pessoa. Que minha flauta, vale inclusive até hoje, mas que meu carro era uma flautona. E eu andava a pé. Caraca. Tomava chuva, comia, assim, fruta no busão, pão com... Porque pra mim era a prioridade na época. Mas a flauta era a flauta top. Aí eu comecei a entender, falei, não, peraí. A minha vida vem antes da música. Eu tô aqui andando a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva, porque eu não sei vender meu trabalho. E a partir do momento que eu comecei a dar meus pulos, porque se dá os pulos pra comprar flauta cara, dá os pulos também pra investir em curso. Sim, né? Claro. Quando eu comecei a fazer isso, que as coisas começaram a mudar. E aí as coisas começaram a acontecer. Tem que investir. Quer cobrar alto, tem que investir alto. Exatamente, por isso que a gente vai... Boa! Boa!
Hoje estamos champanhe, comemorando. Brunão. A responsabilidade é sua, tá? Vou abrir esse comemorar champanhe aqui aqui. os nossos 6K, né, amor? E o 6K. Músico Rico Podcast. Caraca. Podcasts do Brasil, por Sua favor. responsa, Igão. Vou tentar não passar vergonha pra abrir esse negócio aqui. Mas, podcasts do Brasil, por favor, tragam sempre champanhe pros seus convidados também, tá? Fica a dica aqui, Fica ó. a dica aí. Uma nova área tá acabando, eu espero que de lançar uma nova tendência no mercado de isso aí, podcasts viu só? aqui, para que a gente possa comemorar um pouco desses 6K aí, né? E 6K de seguidores no Instagram e o lançamento do Músico Rico Podcast. Nossa, muito legal, cara. Só alegria. Hoje a gente vai comemorar, que brinda com a gente. Pega aí tua taça, porque esse momento... Tem pessoas que falam assim, não, mas eu só tenho que ter a taça, a louça, eu só vou usar em época importante. O momento importante é agora. O dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, então comemora agora. Ari, o que eu tenho pra comemorar? Tudo, sua vida, sua saúde, sua família, sua casa, tudo. Tudo é motivo pra comemorar. E se a gente não comemora as pequenas vitórias, né, Ari, a gente passa a não enxergar sentido no processo, na jornada, né? Que é, cara, importante pra caramba, assim, porque... inclusive, eu tô lendo um livro do Kiko Loureiro que chama Negócios para Criativos. Uhum. E aí ele fala exatamente sobre essa situação que amar o processo... Vamos brindar, Brinde! né? Boa! Parabéns, Ari. Parabéns a nós. Brinde a nós. Muito bom. A experiência de gravar Vamos ver o que sai agora daqui pra frente tomando um espumante. Agora o perigo chegou, né? Eu já com água, já sou meio assim... Vou tomar álcool, perigo. Eu dizia que... Deixa eu puxar. O Kiko Loureiro, Negócio para Criativos, e ele fala exatamente que amar o processo não torna ele mais fácil, torna ele mais prazeroso, né? Então, eu acho que é importante comemorar essas pequenas vitórias durante a trajetória, durante o percurso, né? Porque, sabe, agora a gente tá aqui comemorando 6K de seguidores. Eu espero que logo mais a gente possa estar comemorando 10, 20, Amém. sabe? Uhum. Então, você aí de casa, né, que abre uma live, tem 20 pessoas, 10 pessoas, cara, comemore mesmo, assim, essas 10 pessoas que estão aí. E existe, sei lá, um negócio no mercado que as pessoas realmente acreditam que elas precisam estar envolvidas com milhões de gente, milhões de seguidores e tal. Mas eu acho que com um pouco de maturidade, com um pouco de estratégia envolvida nesse processo, é possível sim viver de música, né? Nas mais diferentes possibilidades que o mercado te proporciona, assim, na verdade. E fazer disso um sustento com 6K de seguidores, com menos, talvez, com né? Com certeza. Tem gente que acha que porque não tem uma quantidade X de seguidores, ainda não pode comemorar, né? Não tem nem 1000 seguidores. E daí? Você tem lá 500 seguidores. 500 pessoas é gente pra caramba. 500 pessoas é muita gente. Se você tá abrindo uma live e você fala para 5 pessoas, tem 5 pessoas te ouvindo ali por 20, 40, uma hora, 40 minutos, 20 minutos, é bastante tempo. Às vezes eu não consigo a atenção do Bruno para falar com ele 5 minutinhos. Então, assim, comemore, tá? Tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno, começou pequeno. A Apple, que é uma empresa maravilhosa, gigante de aparelho de celular, de equipamentos eletrônicos, começou na garagem. Começa com o que você tem. E a gente tá com 6K hoje, comemorando 6K de músicos ricos lá no nosso Instagram, e 1000 no nosso canal do YouTube. Mas a gente começou também do zero, né? E assim, é só uma etapa. É só uma etapa. Tudo que você alimenta, tudo que você foca, vai crescer. É impossível não crescer, vai crescer. Então, foca no que você quer, faz o que você acredita que tá no seu coração, acredita nisso, então faz, ignora os números, eles servem como uma métrica, é uma métrica. Então a gente começou em 2020 com 1000 e pouquinhos seguidores, 1500 seguidores, hoje a gente tá com 6, mas é uma métrica que você tá progredindo, que tá crescendo, que tá evoluindo, que tá alcançando mais pessoas, e é isso que a gente brinda hoje aqui. Não quer dizer que a gente chegou no final do caminho, ou que a gente tá, como que se fala? É a parte do processo. É comemorar todas as vitórias, né? Exatamente. Tão importante quanto a chegada é o percurso, jornada, né? A jornada, exatamente. Então... E se a pessoa não curte o percurso, ela desiste. Então você tem que gostar. E isso é uma coisa que músico já faz naturalmente. A gente curte o que faz, né? A gente curte o que a gente faz. Falando em curtir o que a gente faz e em ser momentos marcantes e festa, celebração. Igão, eu imagino que você
faça muitos eventos, né? Uma quantidade de eventos, assim, bizarra. Quero saber qual que foi o evento que você fez que foi mais marcante pra você. Teve algum que foi marcante na sua trajetória até aqui? É difícil, né? Porque em todo esse período foram mais de 700, assim, 700, né? Então, caramba. para mim, o mais marcante, com certeza, foi o Rock in Rio, né? E a gente vê muito no mundo da internet as pessoas falando sobre vitórias e tal, não sei o quê. Mas a história do Rock in Rio, pra mim, é uma história de derrota, assim mesmo, sabe? Porque Sério? eu claramente não estava preparado para aquilo. Eu nunca tinha ido no Rock in Rio nem para assistir. E eu fui pra produzir o show de uma banda que tava abrindo o Palco Mundo, saca? Então, tipo... Que ano que foi, Igão? Essa época desse Rock in Rio? 2022 e tal, 2018, talvez, um pouco antes, sabe? Não lembro. É um ótimo dado pra eu puxar, na verdade. Mas não me recordo. Faz tempinho já, então. Faz um tempinho. Mas fato é que 2 anos depois, então foi antes... 2 anos depois, a gente tava no Lollapalooza, sabe? Então, assim, qual que é a parada? Eu não tava preparado. Eu não tava preparado mesmo, assim, pra estar no Palco Mundo e, sei lá, talvez no Rock in Rio, sabe? Mas eu prometi, pela experiência que a gente teve, assim, entregamos o show, foi legal, mas poderia ter sido muito mais legal, sabe? Poderia ter sido muito melhor. E eu prometi pra minha equipe e pros envolvidos ali de modo geral que a gente nunca mais ia passar por aquilo, sabe? 2 anos depois... A gente tava no Rock in Rio, desculpa, a gente tava no Lollapalooza e eu estava voltando pro Rock in Rio com mais 2 artistas, na verdade. Então, foi muito bom porque eu consegui, tipo, daquela experiência, que não foi tão interessante assim, ter tirado uma puta história, um puta aprendizado, assim mesmo, na verdade, e ter construído uma experiência muito melhor, na oportunidade equivalente, talvez, que a gente teria num segundo momento, assim, sabe? E a gente falava agora há pouco sobre esse produtor herói do underground, né? E eu sofria claramente a síndrome do underground, assim, de acreditar que eu precisava fazer tudo sozinho. O Rock in Rio não foi tão bom pra gente, porque eu não tive a manha de demandar coisas, assim mesmo. Delegar pra galera. E delegar mesmo, sabe? Então, isso me fez começar a me enxergar como empresa. E não como um produtor só que ia lá nos fins de semana e fazer os shows ou os eventos das pessoas, sabe? Comecei a entender que a gente realmente precisava distribuir, assim, essas coisas e deixar de ser só o cara que produzia o show de alguns artistas, mas que, porra, eu tenho uma produtora, eu posso fazer coisas legais, posso montar meu time, sabe? Posso distribuir isso daqui e eu realmente não preciso dar conta de tudo sozinho, sabe? Então, o Rock in Rio, pra mim, foi uma das experiências mais marcantes que eu tenho na minha história. Tanto o primeiro que eu fui, pelo aprendizado, mas logo em seguida também por ter voltado e ter feito sei lá, uma puta experiência pra todo mundo que tava envolvido ali, reescrita essa história, de certa forma, né? Reescrita essa história, exatamente. Que legal, exatamente. Que bacana. Isso que você trouxe de delegar, essa é uma dor que muita gente tem, de delegar. Por que você acredita, Igão, que nessa época você não conseguia delegar? O que te impedia? Você achava que a galera não ia dar conta, nem ia fazer? Ou então você nem pensou nisso porque estava no automático? Tinha alguma coisa assim que te impedia de delegar e demandar das pessoas? Não quero incomodar, então eu vou lá e eu faço. Eu sou muito assim. Eu pergunto porque eu sou assim. Sou essa pessoa que, até fazer vai demorar, então eu vou fazer eu mesma. Que vai demorar até a pessoa me entregar. Só que isso acaba limitando a sua... Porque você tem 24 horas e não dá, é impossível dar conta de tudo. Por exemplo, os mentores, né, os meus alunos lá, tem que fazer rede social, tem que fazer conteúdo, tem que preparar material para entregar na aula, tem que preparar a estratégia para lançamento. É muita coisa para fazer sozinho. Então, tem um momento, sim, que vai ter que delegar. Então, para você, o que foi que mais te travava, assim, para você não soltar a mão? Eu acho que era o repertório que eu tinha, assim mesmo, sabe, Ari? A gente veio do underground, eu nasci no underground, assim, sabe? Eu comecei tocando no underground. Então, era o repertório que eu tinha que tudo é muito enxuto, tudo é muito reduzido, assim, na verdade. Isso, por um lado, é muito legal, porque me fez não querer depender de, sei lá, de outros... Você sabe fazer, né? De outros processos, exato. E aí, cara... aprendi um monte, assim, sobre, tipo, todo o processo envolvido pra fazer um evento, tipo, 360 mesmo, sabe? Sobre o mercado como um todo. Então, eu acredito que realmente era o meu repertório até ali, então. Mas eu precisei tomar uma rasteira de mim mesmo
para entender que eu ia precisar soltar as coisas, sabe? Para poder dar tração, para poder ter mais produtividade, para poder ter mais resultado, sabe? Então, estar num novo ambiente e entender que minha cabeça também não era só underground, sabe? E essa transformação, assim, mudar o meu mindset foi um processo muito importante para que a gente pudesse, sei lá, poder soltar isso um pouco mais assim mesmo. E quando você se enxerga como empresa, não tem como, Sim. sabe? Não tem como, é humanamente impossível você fazer isso tudo sozinho, mesmo que eu defenda uma estrutura enxuta, ainda assim, você tem como distribuir tudo isso, tendo o seu repertório ali também, sabe? Sim, até pra você ter saúde, né? Não perder a sua saúde tentando dar conta de tudo. E, inclusive, tem outras pessoas que, quando você delega, elas têm um talento maior para fazer aquilo. Por exemplo, me usando de exemplo, né? Quando eu comecei, eu fazia os meus designs, eu fazia o conteúdo da minha live, eu chamava os convidados, eu fazia tudo, roteiro. Era eu, fazia conteúdo, fazia lançamento de curso, até que chegou um momento, e assim, meus designs sempre foram péssimos, eu nunca fui boa de design pra mim é terrível, mas eu postava feio mesmo, porque primeiro, na época eu não tinha como contratar, Sim. E era o meu melhor naquele momento, então fazia, postava feio, ficava horroroso, ficava, mas pelo menos estava lá o conteúdo. E depois eu conheci uma menina que ela é muito boa no design, muito, e aí ela começou a trabalhar junto comigo, nossa, como melhorou o feed, melhorou a percepção de valor das pessoas, ela trouxe o talento dela pra somar. Eu foquei no que eu sou boa, ela focou no que ela era boa e deu certo. Não, e tá tudo bem. É super importante passar por esse processo, assim, da jornada, de fazer tudo sozinho. Porque você sabe o que cobrar da pessoa, assim, também depois, exatamente. Né? Então, eu acho que faz todo sentido passar por isso, mas não dá pra você ficar à mercê disso, assim, pra sempre, né? Então, é isso, é uma soma, né? Trazer pessoas que, de alguma forma, podem contribuir, vão dar mais velocidade, mais resultado e tal. Então, exatamente. Faz totalmente parte do processo, assim, também, sabe? Eu enxergo como uma etapa necessária, inclusive, assim mesmo, sabe? Pessoas precisam de pessoas. Uma vez eu vi essa frase, não sei se foi o JJ que falou, pessoas precisam de pessoas. Falando de pessoas, de talentos, de se diferenciar, de ter seu lugar que você é bom no que você faz, você domina isso, e aí você foca em ser muito bom em uma única coisa, ao invés de tentar ser bom em tudo. O que você acredita, Igão, que te diferencia dos outros produtores, que você faz bem, fala, isso aqui, eu domino essa parte aqui, essa parada. Qual que é o seu maior diferencial dos outros produtores de eventos? Legal, boa. Ari, eu realmente acredito que as pessoas vão lembrar de você por duas coisas só. E eu nem lembro, eu gostaria mesmo de poder citar da onde eu vi isso a primeira vez. Mas elas vão lembrar de você pelos problemas que você cria e pelos problemas que você resolve. O produtor, ele nunca pode ser a pessoa que cria os problemas, sabe? Então, eu realmente acredito, assim, que o que me diferenciou no mercado foi a capacidade de solucionar problemas com tranquilidade, sabe? Perfeito. Porque eu realmente acredito que, e vou ser bem sincero com você, assim, tem muitos profissionais ao meu redor que entendem muito mais tecnicamente, inclusive, do que eu, mas que não conseguem os clientes que eu tenho hoje, assim, de alguma forma também, por conta, cara, eu acho que de saber se posicionar, assim mesmo, sabe? Eu acho que vem uma nova era de produtores agora que passou mesmo, assim, o período que o cara tinha que saber tecnicamente pra caramba e ele era o líder de mercado, sabe? Saber a parte técnica, saber que botão apertar, saber como fazer, é obrigação de todo mundo, assim, é o básico que você tem que saber, sabe? Então, eu realmente acredito que o que vai diferenciar os profissionais, assim, dessa nova era de produtores é realmente essa parte intersocial, assim, sabe? Essa parte interpessoal mesmo, o trato, as relações, sabe? Perfeito. Quando a gente fala de diferencial de outros profissionais, vem muita gente falar assim, porque é a qualidade técnica, né? Porque eu vou ter qualidade técnica, vou criar um negócio. Mas não é bem isso. Inclusive, eu acredito muito lá eu tenho um curso chamado Travessia, onde eu ensino os professores de música a conquistarem uma nova era na sua carreira, monetizando seu conhecimento. Então, eles criam um método autoral lá dentro e transformam a aula particular em programas de mentorias. E eu criei uma ferramenta lá dentro chamada Identidade de Mentor. Cara, quando os alunos pegam e aplicam isso, eles se diferenciam no mercado de uma forma bizarra. Por quê? Eu acredito muito que, na verdade, o que o profissional de música, ele precisa ter para se diferenciar, não é o conteúdo técnico.
Como a gente falou, formação acadêmica. Tem gente que tem uma formação acadêmica brilhante, mas que não consegue chegar lá e ensinar, não consegue fazer a parada acontecer. Então não é o técnico. Não adianta nada você ter um baita equipamento se não souber usar aquele negócio. Claro. Não souber se diferenciar. E o diferencial está justamente na sua identidade, nos seus valores, no seu posicionamento, no que você acredita, que vai além do técnico. É isso que eu acredito que vai fazer o aluno se conectar com você, por exemplo, conectar com o cliente, se conectar com você, escolher você ao invés de escolher o outro, porque não é só porque você é legal, porque você é bom no que você faz, mas porque você tem valores que aquele cliente, ele prefere comprar de você, paga mais caro, sim, porque ele sabe que vai ter retorno. Ele sabe que vai voltar para ele. E muitas vezes ele nem compra o seu produto, né, Ari? Ele te compra. Ele te compra. Né? Ele compra essa conexão que você falava agora há pouco, assim, ele né? te compra. Ele te conecta. É isso mesmo. E é muito doido, porque as pessoas têm medo de, sei lá, de se posicionar de alguma forma, ou falar o que elas querem falar. Né? De ser autêntico, exatamente. Porque, o que as pessoas vão pensar e tal, vão né? julgar. Mas, na verdade, o que aproxima algumas pessoas é o que repele as outras, né? Então, se de alguma forma você tá preocupado, sabe, com a audiência que tá chegando no seu perfil, ou que tá saindo do seu perfil, principalmente, porque você se posicionou com alguma coisa, é importante você pensar que você tá trazendo mais conexão com as pessoas, com outras pessoas que estão ficando ali, na verdade, né? Quem tem que ir, vai ir. Quem tem que ir, vai embora. Graças a Deus, tá indo embora. Não ia comprar de você mesmo. Não ia mudar. É livramento. É livramento. Exatamente, é livramento. Exato. Então, é comemorar quem fica. Ô, Ari, e você, principalmente sobre esse lance da facilidade que a gente tem agora de se posicionar, né? Você sempre achou que a internet ia dar certo, assim, no seu business, sabe? Você falou que tem a sua escola que é específica para ensino remoto, assim, né? Como é que foi, cara? Porque esse começo da jornada é muito Não, treta, é terrível, assim, né? Você começa no escuro, literalmente, sem saber o que você vai encontrar, e é só buraco, é ladeira. Você começa atropelando tudo. Então, pra mim, eu sempre... Por mais que talvez hoje não pareça tanto, a prática vai melhorando a gente, né? Mas a galera que tá aqui, eles estão de prova. Eu sou muito tímida, eu fico muito nervosa pra fazer as coisas. Então, desafios, como hoje, por exemplo, tá fazendo esse podcast, pra mim é um desafio bizarro. No começo eu tava aqui, ó, segurando meu fôlego. É verdade, gente. É verdade, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito preocupada com tudo, qualquer coisinha. Então, pra me colocar na internet, eu tinha muito medo de falar qualquer que a pessoa interpretasse errado. Eu falava, meu Deus, isso aqui vai ficar gravado. E aí vou virar meme. E aí vão falar de mim. Então, eu tentava ao máximo ser eu era muito fria, muito morna. E isso não conectava com ninguém. Porque se você limita a sua expressão, você não atrai as pessoas. Ninguém gosta de café morno. Ninguém gosta de café morno. Exato. Ou você é quente ou você é gelado. Não existe isso de mais ou menos. E eu sempre... Eu comecei mais ou menos pra não tentar incomodar ninguém, pra todo mundo gostar de mim, pra eu agradar todo mundo. Sim. E aí, nesse início, foi muito difícil, porque eu me comparava. E aí, eu via lá meus posts tudo flopado. E a galera fazendo vídeo com câmera e luz e cenário. E eu lá na tela branca, aqui no fundo, né? A parede branca, com o celularzinho Motorola. Falei, e agora, né? Vou começar, mas é o que eu tinha. Então, eu não sabia, não fazia ideia se ia dar certo ou não. Eu não tinha, assim, grandes expectativas, inclusive no início. Eu não comecei para monetizar. Eu comecei com um quadro chamado Papo de Flauteiro, que era uma conversa de flautistas falando sobre carreira, sobre música. Foi no período da pandemia que tudo parou. Então, eu comecei para falar de música na internet. E eu fui falando e conversando com a galera e começou a chegar muita gente interessada no meu trabalho, de maneira natural. E eu nem falava do meu trabalho. O pessoal vinha porque via eu com uma pessoa que era autoridade e falava assim, nossa, deixa eu conhecer essa menina, né? E aí que eu fui descobrindo, falando, nossa, dá pra monetizar isso aqui. E isso eu fiquei fazendo lives 3 vezes por semana, durante quase um ano, 3 vezes por semana live, sem falar nada, monetizar nada. Eu fui descobrir no final do ano de 2020 que eu podia fazer dinheiro com esse negócio. Legal. E quando eu comecei a fazer, foi catástrofe, né, Igão? Foi terrível. Porque eu não sabia falar com a câmera. Sempre fui muito tímida, muito nervosa, tinha que ser tudo perfeito. Se eu gaguejasse, se eu falasse, eu já não queria mais fazer, não queria postar. Então foi muito difícil, tive que superar muitas barreiras minhas internas. Inclusive, isso é uma coisa que eu trago muito pesado, que o nosso maior inimigo somos nós. Quando você decide que você vai fazer um negócio e aceita que não vai ser perfeito no início, eu aceito, esse é o meu primeiro podcast. É o primeiro. Vai ser o primeiro. Daqui 10 vai estar melhor, daqui 20 vai estar melhor.
sempre vai ser melhor porque você vai praticar e vai melhorar. Assim como no instrumento você vai tocando e vai melhorando, é natural na carreira ser assim. Então hoje eu olho pra trás e falo, nossa, que bom que aquela Ari não desistiu, que bom que aquela Ari acreditou numa visão que ela nem sabia de verdade quando ia se concretizar. Legal. E hoje poder estar aqui comemorando nosso 6K e as nossas 2 empresas digitais é pra mim assim é um sonho, sabe? É um sonho realizado que eu acredito que todo mundo merece realizar. Sim. E todo mundo pode também, independente de onde tá hoje, de nível de conhecimento. Se eu, que sou uma pessoa introvertida, que sou uma pessoa assim que sou esquisita, sou nerd, sou estranha, tá dando certo? Vai dar certo pra você também, independente do seu jeito de ser, independente da sua história. É justamente quem você é que vai dar palco pro que você vai construir e deixar esse legado. Porque é criação de legado. É legado. Eu concordo com você. Não é só aula de música, não é só produção de evento. É legado. Você tá impactando as pessoas todos os dias ali. Todos os dias. E é isso, né? Não guardar essas coisas assim pra gente é egoísmo, sabe? A gente falava que, você tá no nível 20, mas tem os 19 ali que você passou. Tipo, o seu pouco pode ser muito para alguém. Exatamente. Né? Então, eu acho que faz muito sentido isso. Tinha mais alguma coisa que eu queria comentar a respeito disso, mas beleza. Você usou o termo autoridade. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre autoridade, como se posicionar, assim, como autoridade mesmo, sabe? Vamos falar de autoridade. Lembrei o que eu ia falar. É que era... hoje a gente tá aqui no primeiro episódio do Músico Rico, né? Isso. Mas daqui a pouco você vai olhar, foi o que você falou agora, daqui a pouco você vai olhar o primeiro, vai estar no 10º e aí vai ser melhor, sabe? Então, se de alguma forma você não sentiu vergonha do seu primeiro vídeo, é porque você demorou muito pra soltar. Sabe? Isso eu tomei um tapa de luva assim uma vez e eu vi isso, e acho que vale a pena você de casa aí também estar diante disso, se colocar no espelho dizendo que você tá sendo egoísta, cara, com as outras pessoas, de não poder compartilhar isso, sabe? Inclusive as pessoas vão se inspirar em você depois, porque você vai se tornar referência pra muita gente. Justamente por você ter começado, ter feito a sua parte, não ter desistido. Quem chegou lá, se existe um chegar lá, porque pra mim nem é sobre isso, chegar lá é você todo dia ter um propósito na tua vida, de fazer algo que você ama e de você conquistar os seus sonhos, poder ajudar as pessoas. Não tem um chegar lá, acabou. Não, o chegar lá vai ser o resto da vida, dessa vida, se tiver outras, a gente não sabe, né? Sim, exato. Mas é isso, você chegar lá, quando você chegar em um patamar que você queria, você vai olhar pra trás e falar, nossa, que bom que eu não desisti. Todo mundo que chegou lá foi a pessoa que não desistiu. E aqui a gente todo mundo que tá aqui, tá assistindo aqui, é porque você já é essa pessoa que não vai desistir, porque a gente não vai deixar, né? A gente vai estar lá, Exatamente. O podcast tá lá pra você assistir, se inspirar e continuar a sua jornada, a sua carreira como músico. Boa. Vamos falar sobre autoridade, então? Autoridade. Me fala, como que você acha que as pessoas podem se posicionar em meio a tantos perfis aí na internet, se posicionar como autoridade, Ari? A autoridade. Pra mim, a autoridade vem de 2 coisas. Vem dos resultados que você tem. Legal. Ou que você tem na sua vida, ou que você gera nas pessoas. E da sua postura. Você ter essa postura de eu entendo esse assunto e eu valorizo isso que eu faço. Eu realmente me orgulho disso. É que você falou, peito estufado. Falar com orgulho do que faz. Se você não tem confiança, a postura vem da confiança. Se você não tem confiança, não tem um brilho no olho pro que você faz, não adianta você falar que tem autoridade. Porque a pessoa não vai ver. Sim. Não vai ver. Então, a sua postura diz muito sobre se você tem autoridade ou não. Se você é a pessoa que vai falar do seu produto, e aí você vira a cabeça pra baixo, você fica falando baixo, na fica hora com de vergonha. falar o preço. Fala o preço, gagueja, né? Quer falar R$1.000, vai falar, vai sair 150 da gaguejada. Se a pessoa chorar, dá desconto. Não é isso que vai oferecer autoridade, que vai mostrar autoridade. Justamente o resultado, comprovar. Você faz o pessoal vender mentoria? É só ir lá no meu feed, tem um monte de gente vendendo mentoria de canto, de piano, vários nichos, mostrando, comprovando. É possível, você também pode fazer. Autoridade. E postura, de confiança, de peitar a tua visão e fazer acontecer. Pra você, o que é autoridade? Aí, eu acredito que tem 3 tipos de autoridade, na real. Nossa. E uma delas eu vou trazer aqui, trazendo como a gente se conheceu, e vou contar um segredo pra você. Ai, meu Deus, essa parte eu Olha não tô só. sabendo. Então, anota aí, 3 tipos de autoridade. Primeiro delas, não necessariamente nessa ordem. Autoridade percebida. Então, é quando, de alguma forma, sei lá, por exemplo, quem for assistir alguma aula minha, vai ver que eu tenho uma parede cheia de crachás ali no fundo da minha parede, sabe? Então, são inúmeros crachás e você vai perceber a autoridade em cima dos crachás que eu tenho ali. Autoridade imposta é quando eu chego aqui no podcast e falo, porque eu já fiz mais de 700 jobs, sabe? E a autoridade transmitida, que é
quando alguém tá numa roda e de repente te apresenta, sabe? Olha, esse daqui é o Igão, é o cara foda dos eventos e tal, não sei o quê. Que foi exatamente assim que a gente fez. A gente se conheceu no evento do Davi, né? Do Davi Ribas, lá em São Paulo. E eu lembro, cara, assim, eu não conhecia o seu trabalho até então. E aí eu vi o Davi fazendo um stories com você, falando assim, vai ter músico rico sim. Foi. E aí eu falei, caralho, ela trabalha com música. Aí vi o Flecha, né, que a gente falou agora há pouco como meu mentor. Falei, Flecha, quem é aquela pessoa ali e tal? E aí eu falei, ela trabalha com música? Ele falou, é. Aí me passou seu Instagram, veja só. Olha. Me passou seu Instagram, eu fui e articulei, Flecha, então... Porque eu tava tentando me conectar com pessoas que tinham a ver com o meu business ali, né? E eu fiquei super feliz de te encontrar lá. Falei, meu Deus, que emoção. Alguém mais a música, exatamente. Então, eu acho que o que muda o jogo mesmo nesse conceito de autoridade assim, é você de alguma forma saber como e quando utilizar cada uma dessas autoridades, assim, na verdade, né? E aí, porra, deu match, a gente tá aqui gravando podcast agora 3 semanas depois, assim, sabe? Então, eu acho que saber se posicionar, assim, faz muita diferença também, sabe? Com certeza, é fundamental. E fazer boas conexões, né? Eu vejo a galera que vai no evento, e eu confesso pra vocês aqui que pra mim é difícil. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência mais introvertida, me tirar de casa... é um desafio. Bruno Machado já é completamente diferente. Bruno, meu digníssimo, ele já é da galera, e vamos no evento ao vivo. Eu já vou, assim, mas eu percebo que é uma necessidade que a gente tem, porque sozinho a gente não faz nada, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Igual a gente comentou, pessoas precisam de pessoas. Então, essa conexão que surgiu, tenho certeza que virão muitos frutos de agora em diante, né? Justamente por a gente ter se conectado lá, ter se permitido, por mais que tenha gente que fala assim, nossa, mas pra mim é difícil. Pra mim também é. Eu também sou uma pessoa que, eu tava lá, talvez, não sei se você percebeu, mas eu tava no meu cantinho ali, eu conversei com o Davi, eu tenho uma dificuldade, mas a gente tem que superar essas dificuldades, porque olha só, se eu não tivesse superado essa minha dificuldade de, é mais confortável ficar em casa? É mais gostoso? Mas eu fui até o evento e conheci uma pessoa incrível, que hoje tá dando aqui um show pra vocês de conhecimento, que se eu não tivesse topado esse desafio, não tivesse feito, eu não teria te conhecido, né? Sim, então, assim, uma honra imensa, de verdade. Mais uma vez, assim, eu tô super feliz de você estar aqui. Sei do tamanho desse homem, esse homem é gigante. Passa o seu Instagram pra galera ver, te acompanhar lá depois, com esse trabalho. Boa, sigam aí depois, Igão Produtor. Você vai ver lá meus destaques. O primeiro destaque, inclusive, é um vídeo review lá, um vídeo resumo, assim, de um pouco da minha carreira. Acho que vale começar por ali, tá? E aí já fica a dica. Uma pessoa, quando chega no seu perfil, ela fica 7 segundos, mais ou menos, assistindo ali seus primeiros conteúdos. E se você não tiver nada interessante nesses primeiros 7 segundos, ela não vai ficar. Então, eu espero que os 7 segundos seus aí, primeiro, sejam interessantes e você fique lá no perfil. Isso aí, vale muito a pena acompanhar esse cara aqui, hein? Galera da produção, cola nele que é sucesso. Igão, me conta o seguinte, como que você hoje chegou no nível que você tá, você alcançou a carreira que você tem? Eu tenho certeza que tem muita gente que olha pra você hoje, se inspira e que quer também ter esses resultados que você tem. Hoje, como que você faz pra decidir, por exemplo, a galera que também trabalha com produção e que tá nessa indecisão, fala, será que eu pego todos os jobs? Será que eu tenho um padrão que me faz escolher para eu não cair em cilada? Então, se você tem algum conselho para a galera escolher os jobs do jeito certo, como que você usa, qual critério você usa para escolher os trabalhos que você faz? Legal, essa vale para os músicos também, para decidir quando eles vão tocar em algum show. Que assim, é cada furada, né? Nossa. Uma furada envolvida. Tem várias furadas aí. Mas tem 3 coisas que... Lá vou eu com minhas 3 coisas. Tem 3 coisas que envolvem esse processo de escolha, se você deve ou não fazer aquele show ou aceitar aquele trabalho de alguma forma. Também não necessariamente nessa ordem, mas se financeiramente vai fazer sentido para você. Segundo, se vai ser uma boa vitrine, vai te gerar novas oportunidades ali. Terceiro, bom dinheiro, se você vai se divertir, porque às vezes vale a pena fazer, porque vai ser interessante. Se a resposta for não para essas 3 questões, aí de fato, beleza, tchau,
próximo, sabe? Agora, se a resposta for sim para alguma desses tópicos aqui, acho que vale a pena você relevar e pensar a respeito de fazer esse show ou não. Mas o segredo realmente não tá nesses 3 tópicos aqui, porque pode ser que você escolha sempre tocar porque você vai se divertir, ou você escolha sempre pegar aquele job porque só vai te pagar bem, assim, também. Mas o segredo, na verdade, entre essas decisões que você precisa tomar, é que você não pode tornar um desses critérios como um padrão para que sempre seja o critério, entendeu? Então não faz sentido você tocar sempre só porque vai ganhar bem, ou tocar sempre só porque você vai tá sempre na vitrine, e porque tá sempre na vitrine ganhar dinheiro não funciona, sabe? Então eu acho que o segredo de fato tá em não transformar um desses critérios como padrão de decisão único, assim, na verdade, né? Então acho que esses 3 pontos aqui são legais para você levar para casa e botar no caderninho quando você for decidir tocar ou não no próximo evento. Perfeito, perfeito. Bom que já dá uma bela clareza pra galera que tá na dúvida aí sobre que tipo de eventos pegar, se vou cair em cilada ou não, porque tem muitas coisas que podem acontecer se você não souber escolher o seu trabalho, meu amigo, minha amiga querida, não quero que você caia em ciladas, não. E falando em ciladas, falando em perrengues, Nossa. Vamos falar um pouquinho de perrengue, né? Já que a gente já tá falando, qual foi um perrengue que você passou aí, Gão, da sua trajetória, que você lembra, que você pode contar aqui pra gente? Nossa, tem alguns típicos, né? Que eu aposto que eu vou falar e o pessoal de casa vai se lembrar, assim, tipo, tomar choque, sabe? Nossa, gente, inúmeras vezes. Tomar choque, infecção alimentar na estrada, assim, várias coisas, assim. Já teve show de colocar um balde atrás do amplificador pro músico ir lá no meio do show e passando mal, assim, horrível, Deus. Sabe? Mas acho que a situação mais tensa que eu já passei, assim mesmo, foi um show que, sei lá, numa sexta-feira a gente tocou em São Paulo, no dia seguinte a gente ia pra Caraguatatuba, preciso me concentrar um pouquinho para falar o nome da cidade, que era uma cidade que eu achava que só existia na caravana do Silvio Santos, até ir tocar lá. E no dia seguinte a gente ia para Caraguatatuba. E aí tem um caminho simples, assim, que você pode ir numa linha reta por dentro da cidade, ou você pode ir pela serra, que é um caminho cheio de, sei lá. Mas enfim, a van tava com a documentação vencida, e aí o cara resolveu ir pela serra. Ai, meu Deus. E aí, cara, a van tava toda zoada, assim. Tipo, o pneu da van tava careca. A gente teve que descer da van pra conseguir subir a serra, ir andando, encontrar a van lá em cima. E aí eu sei que, cara, dentre várias coisas, vários pepinos, uma viagem que era pra durar 1h30, durou tipo umas 5 horas, assim, pela serra. E aí, resolvendo coisa pelo celular, assim, ainda com o pessoal que já tava montando o evento lá. Porque, óbvio, eu contava com... Meu cronograma tinha uma margem ali de gordura pra dar errado. Mas não tipo, tanto. 3 horas a mais, sabe? E aí eu sei que, em determinado momento, o motorista tava dirigindo, não sei o quê, velho, cochilou, assim, ó. Cochilou, desci na serra. E eu tava, tava o motorista, mais uma pessoa no meio e eu na ponta, assim, ó. Eu tive que pular por cima da pessoa que tava do meu lado e puxar o volante de volta. Meu Deus. Então, quando eu falo sobre produtor herói, é literalmente um o herói. De salvar a vida da galera, assim mesmo, sabe? Então, eu tive que puxar a van, assim. Hoje a gente ri dessa história. Mas o desespero na hora ali... Foi doideira no dia mesmo. E o pior de tudo, depois ainda foi escutando o meu amigo que tava do lado, assim, falando: eu teria esperado um pouco mais pra puxar o volante. Porra, que horas que você ia puxar, velho? Depois que batesse, né? Exatamente. Depois do ribanceira abaixo. Doideira. Céu, caraca. Essa, com certeza, foi a pior história que eu tenho pra contar, assim, meu Deus, você ganha de mim, então, porque eu não tenho história assim, não, graças a Deus. Não, mas eu nem... Não é uma competição, gente, por favor. Não queremos competir. Não queremos, exatamente. Espero que ninguém faça isso. E falando sobre competição, inclusive, Ari, eu acho que tem... Inclusive, acho que bombou, sei lá, uma semana atrás, assim, mais ou menos, no Instagram, um lance de, de construir esse movimento juntos, assim mesmo, de não se apagar, né? E eu não sei, assim, mas na época que eu tocava, eu via muito o movimento dos músicos quererem meio que se apagar, cara. Você sente um pouco disso, assim? E como não competir, sabe? Como que você enxerga esse movimento, assim, Ari? Não, essa é uma boa pergunta, porque no nosso mercado de música, como a gente trabalha com arte, com música,
é muito difícil deixar a questão do ego de lado. Que todo mundo quer ser o melhor. Quer ser o melhor em tudo, e todo mundo tem opinião e quer falar e quer ser melhor e quer provar pro outro que é melhor. E fica aquela guerra de egos, né? De um querendo passar por cima do outro. Mas eu acredito muito que não é esse o caminho ideal. Porque como músicos, a nossa classe, a gente tem que se unir, porque o nosso inimigo não está entre nós. Nosso inimigo está com a desvalorização que vem lá de fora. Com a galera que quer cobrar diminuir teu trabalho, a galera que quer dar o preço que você tem que cobrar. É contra isso que a gente tem que lutar. Nosso trabalho aqui, nós como músicos, a gente tem que se unir. A classe, quando a gente se une, a gente ganha muito mais força. Então, sim, eu já vivi muito isso, de competição a ponto da pessoa... por exemplo, eu venho muito da parte de música clássica, né? Sou flautista formada na formação erudita clássica. E aí você vai fazer uma audição pra concurso, alguma coisa assim, a galera fica querendo mostrar pra você que eles tocam mais forte, que toca mais alto. Aí vem do seu lado e fica tocando um monte de coisa difícil, sabe? Só pra provar pra você, nossa, como eu consigo tocar. Mas na verdade é tudo bobagem, porque... Cada um vai ter o seu espaço. Não adianta nada, o cara pode ser incrível. A banca pode não gostar. Não for o seu lugar, não for o seu espaço, não vai. Não adianta você ficar diminuindo o outro. Não é apagar a luz do outro que vai fazer a sua luz brilhar mais forte. Você tem que ir lá. Cara, é um parceiro, sabe, de trampo. Porque não faz sentido nenhum na minha cabeça. Nunca fez. Eu nunca fui essa pessoa, nunca fez sentido pra mim. Então, sempre que eu via que acontecia comigo essas situações, eu falava assim, não, vai lá, vai você, já que você é tão bonzão, então vai lá. E aí a pessoa ia e ela via por ela mesma, né, que não adianta nada. Então eu levanto muito essa bandeira de que cada um tem o seu espaço. O método autoral é justamente isso. Cada um tem o seu espaço, cada um cria o seu próprio. Não existe concorrência. Porque eu acredito que nós temos que nos unir no nosso nicho, inclusive em qualquer trabalho. Exato. Não existe isso de concorrência. Em qualquer mercado, né? Pra você se sentia também algum tipo de competição nesse sentido? Eu realmente acredito nisso, assim, que em qualquer mercado a gente é muito mais forte juntos, né? Então, com certeza. Sei lá, puta, você quer batalhar por um pitch numa distribuidora. O seu nicho, ele precisa estar, cara, fortalecido, assim, sabe? E aí, todos nós somos corresponsáveis por esse mercado, assim, né? Se você... eu falo muito isso, assim, seja o player que o seu mercado merece, saca? Então, tipo, vamos somar juntos, assim, sabe? Desprofissionalizar o seu rolê, desprofissionaliza todo o rolê, né? Você não tem como cobrar da casa de show lá que ele seja mais profissional se de alguma forma você não tá sendo. Querendo puxar o tapete do coleguinha. Exato. E aí, porra, você tá vendo que a outra banda foi lá tocar... E de alguma forma não tá sendo profissional também, assim, sabe? Não tem como, a gente precisa subjunta essa régua, assim, sabe? Subjunta a maré. Com certeza, com certeza. E eu acho que isso ficou muito, muito claro pós-pandemia, né? Tipo, pós-pandemia que a gente viu quem tava preparado, assim mesmo, para passar por aquilo, né? Porque... sei lá, teve muita gente que só... E é normal, né? O nosso corpo, Bruno vai saber muito bem disso, mas nosso corpo, ele tem três sei lá, comportamentos padrões quando a gente passa por algum tipo de situação de confronto, né? Que uma delas é ficar congelado, a outra é ela fugir, né? E a outra é enfrentar, de fato, né? Então, acho que... Sobrevivência, né? Sobrevivência, exato. Todos nós passamos, talvez, por essas 3 etapas durante a pandemia e, às vezes, no mesmo dia, as 3 etapas também, né? Então, acho que ficou claro quem estava preparado ou não, né? E se adaptou, né? E conseguiu sair na frente depois que isso acabou, assim, de alguma forma também, né? Como que você enxergou, assim, esse momento pós-pandemia, assim, também, sabe, Ari? Pra mim foi um divisor de águas, né? 2020 foi acredito pra todos nós, a gente aprendeu muito. Quem quis aprender, aprendeu muito demais com o que a gente viveu, né? E que nunca se repita, mas foi uma época que a gente aprendeu bastante. E pra mim, o maior aprendizado foi justamente entender que eu também era capaz de fazer o que eu acreditava que eu queria, sabe? Antes da pandemia, eu tinha muita insegurança, eu não tinha confiança no meu trabalho. E eu sempre colocava os outros no pedestal e era como se eu não valesse nada. Como se eu não fosse... eu me falava muita coisa assim, tipo... eu sou só uma menina. Mas eu sou muito nova. Mas ninguém vai me dar valor. E eu mesma me falava isso. Então, como
que eu ia passar confiança no meu trabalho se eu me diminuía. Então, pra mim, a pós-pandemia foi justamente isso. Eu acreditar, falar assim, não, bato na mesa e falo assim, vai ter músico rico, sim. Acreditar que o trabalho tem retorno, o trabalho dá resultado, que lá na frente a conta fecha, que vai dar certo. Porque hoje eu sei fazer. Porque depois você aprende a fazer um negócio, você refina, você vai e melhora. Inclusive, pra mim, no ano passado, a palavra do ano passado foi tentativas, descobertas. No ano passado a gente testou muita coisa. Pós-pandemia, falando desse período, né? Sim. Ano passado a gente testou todos os modelos, formatos, mentoria, curso, imersão, workshop. A gente testou de tudo, desafio. E esse ano foi justamente a aceleração e refinamento. Então, a gente testou tudo ano passado e agora a gente pegou e acelerou e focou. Por isso que quando você acredita no que você faz, você se permite tentar e errar. Tá tudo bem errar. Tem uma galera que tem medo de errar, que eu fico indignada. Por que tem tanto medo de errar? Vai lá e erra logo, arruma logo e resolve logo. Exatamente. A galera fica com medo de que eu não posso errar. Pode sim, né? Vamos lá, erra logo para arrumar. Porque só assim você vai saber o caminho que vai funcionar para você. Sim. E é depois que você entrar nesse caminho, que você vê os resultados, que você vai confiar no seu trabalho e você vai repetir e repetir, até ser impossível ignorar no seu trabalho. É nisso que eu acredito. Na pós-pandemia, para mim, foi essa grande mudança que eu vivi, né? É repetição mesmo. Eu acho que, tipo, nada ganha da constância, sabe? Tipo... Tem gente que fala, não, talento, dom, achou de Deus. Não tem nada disso, né? Não, cara. E, inclusive, a gente falava agora há pouco, né, sobre se posicionar e tal. Quantos no mercado são piores do que você, mas estão na frente porque, de alguma forma, estão mais constantes, né? Estão dando a cara a tapa. Estão se mostrando mais vezes, assim, de alguma forma, né? Inclusive, isso foi uma coisa que me fez começar a falar de flauta na internet. Porque eu vi uma galera, que não era da flauta necessariamente, era um outro instrumento, enfim... Um cara falando assim umas coisas bizarras, absurdas, nada a ver, tudo errado. Eu falei, não acredito que esse cara tá com tudo esse seguidor. Tá faturando pra caramba. E eu sabia que ele tava faturando bem, porque eu tinha um conhecido que tava no mastermind dele lá. Eu falei, não acredito. O cara grandão, ensinando a anotação de música de partitura errada. Falando umas coisas nada a ver. Eu falei, gente, não é possível que ele tá levando a galera pro lugar errado. Não é nada disso. Eu preciso começar a falar o que eu acredito. Sim. E quando eu comecei a fazer isso, foi justamente por estar indignada. Muitas coisas começam a crescer e a surgir justamente dessa indignação, de olhar e falar assim, não, assim, né? Eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso. Eu não posso assistir isso acontecer. E eu que tenho 15 anos de formação, que tenho formação de diversas coisas que eu fiz, que eu consigo dar resultado para os alunos, não estou fazendo. Excelente ponto que você trouxe. E falando disso, dos músicos e da diferença da pós-pandemia, existe uma diferença, um caminho diferente de contexto dos músicos de antes, de alguns anos atrás e de hoje em dia, né? E eu queria saber se hoje você consegue estabelecer um caminho sobre a diferença de contexto desses músicos de anos atrás para os músicos de hoje. Existe uma conexão que a gente consegue estabelecer? Nossa, cara, acho que vai doer e a galera vai ficar triste comigo. Tem problema não, que a gente fala a verdade. Mas eu acho que é bem isso, assim, acabou, sabe? A era que os caras podiam ficar lá só dentro do quarto, tocando pra caramba, e que ganhava, e que tinha mais, de alguma forma, holofotes, o melhor músico, assim, melhor no sentido, não melhor, né, desculpa, mas, sei lá, o que tinha mais profundidade técnica, assim, na verdade, né? Então, acho que acabou essa era, sabe? Agora, é necessário se enxergar como empresa, assim mesmo, empresa. Sabe? Como um produto. Negócio. E, porque antigamente era mais fácil. Porra nenhuma, os caras iam lá, ficavam, sei lá, lá em Brasília a gente chama assim, eu não sei como chama em São Paulo, mas ficava colando lambi-lambi, assim, na parada de ônibus pra poder... anúncio na rua, assim, sabe? Pra, tipo, divulgar show, assim, sabe? Então, eu acho que cada geração tem um lambi-lambi que merece, assim, na real, saca? Então, eu acho que os músicos hoje em dia precisam mais ainda se enxergar como empresa, assim mesmo, né? Tipo, sua banda é sua empresa. Inclusive tem um livro do Gene Simons, chamado Eu S.A., né? E ele conta, cara, ele tem uma visão foda, assim, de
de empresa que aonde ele vai, ele quer transformar em negócio, assim, sabe? Então, tem uma história dele, tipo, foi numa prancha de surf e ele, num lugar que vendia prancha de surf, e ele já queria saber como fazia pra colocar estampada uma prancha com a cara dele, sabe? Pra poder vender também. Então, quando você muda essa chavinha do business, assim, é foda, é muito confortável, mas ao mesmo tempo é complicado, porque você começa a enxergar business em tudo, né? Você quer fazer mercado em todo lugar. A mosquinha que pica você e pra lá, mosquitinho que pica, nossa, meu Deus, morde você, não deixa mais você sair, tudo você vê negócio. Exato. Quando que virou essa chavinha pra você? Tem um momento, assim, uma virada que falou, nossa, aqui virou a chavinha pra mim e o mosquitinho foi lá e me picou e agora eu vejo negócio em tudo. Eu acho que foi mais ou menos no mesmo período ali do Rock in Rio, sabe? Mas, cara, foi matemática mesmo, assim, sabe? Porque eu pensei, bom, se na época eu cobrava R$500, assim, por dia pra fazer produção, sacou? Então, se o mês tem 8 fins de semana, quer dizer, desculpa, sábado e domingo, né? 8 dias potenciais ali de show no mês, vezes R$500, R$4.000. Não é possível que eu vou ficar a minha vida inteira recebendo esses R$4.000, sacou? Então, o que mudou o jogo pra mim, assim, foi entender diferentes mercados que eu poderia abrir dentro disso, né? Como que eu poderia fazer mais dinheiro ainda dentro do meu ecossistema para que eu pudesse ganhar mais grana, assim, em cima disso, né? Porque show, inclusive, eu nem tinha certeza se eu ia ter todo fim de semana, saca? Então, tipo, no melhor dos contextos, eu teria R$4.000 no mês, sabe? Então, precisou mudar como você estava fazendo para ampliar e ter outras fontes de entrada também. Exatamente. Então foi, sei lá, aumentar o level assim mesmo, sabe? E é muito doido isso, porque num contexto desse, as pessoas ou culpam o contexto, né, de falar assim, não, mas paga muito mal mesmo, assim, né, e ficam nessa posição a vida inteira, ou elas se mexem, ou elas se mexem pra fazer, né, então eu acho que de alguma forma as pessoas precisam se posicionar, assim, né, se movimentar para que esse contexto mude, assim, de alguma forma, né, e pra mim foi fundamental pra estar no lugar que eu tô hoje, assim, sabe? Sim, se vê como negócio, e não só como mais um prestador de serviço que vai lá cumprir horário e fazer o serviço acontecer, mas pensar em escala, né, em outras formas de trabalho. E, Igão, o que mais você fez, além de ser produtor? Você falou que ampliou, o que mais você fez, além de ser produtor? Nossa, é muito doido isso, porque eu passei por várias coisas, assim, durante esse processo, mas sempre para bancar esse sonho de produção, assim mesmo, sabe? Então, meu primeiro emprego, por exemplo, eu era gerente de uma lanchonete, saca? Então, de delivery, assim. E foi muito massa, porque ser gerente me trouxe uma bagagem de lidar com pessoas, assim mesmo, né? Então, tudo isso vira repertório para que eu seja o profissional que eu sou hoje, assim, né? Em outro momento, vendi instrumento musical, assim, de alguma forma também, sabe? Então, me trouxe um repertório de vendas, assim, né? Que hoje eu utilizo para vender os shows dos artistas que eu tenho dentro da produtora. E tem uma passagem que é muito interessante, que logo quando eu me mudei para São Paulo, a princípio estava tudo certo, trabalhar dentro de uma produtora, acabou não dando certo. Na verdade, o que aconteceu foi, ela falou, beleza, gostei de você, mas o escritório só tá pronto daqui a um mês. E um mês era exatamente a grana que eu tinha para sobreviver, assim, sabe? Então, eu tive que dar um outro jeito e eu fui trabalhar de telemarketing da Claro, assim mesmo, sabe? Então, não sei há quanto tempo você tem sua conta da Claro, mas talvez eu tenha te ligado para vender um pacote. Mas quando começou a dar certo, que aí eu trabalhava na produtora à tarde e pela manhã no telemarketing da Claro, eu ganhava por comissão lá. E, nossa, esse cara me ensinou tanto, assim, e ele nem sabe. Mas o dono da empresa lá, eu cheguei para ele e fiz uma proposta para poder trabalhar em período integral, ainda mantendo a bonificação que eu tinha ali, né? Integral não, desculpa, parcial ali, né? Um dos turnos só. E aí, ele me fez uma contraproposta do que eu tinha oferecido e eu fiz o seguinte comentário: mas assim, pra mim não funciona. Aí ele falou, de tanto não funcionar pra mim, eu criei o meu próprio negócio. Ele te falou isso? Caramba. E aí, cara, eu saí calado da sala. E anos depois aquilo fez muito sentido, assim, pra mim, sabe? Naquela hora eu só falei, caralho, que bicho mal educado. E fui embora, sabe? Foi xingando, cara. Exato. Mas
anos depois aquilo fez muito sentido pra mim, sabe, Ari? Então eu sou muito grato, inclusive, por ele ter feito esse seeding, assim, sabe? Depositado essa sementinha, assim, na minha história, porque, puta, foi um período muito foda, muito foda. E quando eu olho pra trás, assim, agora eu enxergo como cada uma dessas etapas fez muito sentido nisso, sabe? Contribuem pra quem você é hoje, né? Tudo que você faz na sua jornada, na sua vida, contribui de alguma forma pra se tornar a pessoa que é. Uhum. E é muito legal você compartilhar isso, que trabalhou também em outras áreas, porque tem gente que acha absurdo, né? Não, porque eu sou produtor, não, porque eu sou músico, eu só trabalho com isso. Gente, todo trabalho é digno, existe isso de trabalho e eu não posso fazer outra coisa. Dependendo da situação, tá tudo bem se você precisar por um período. Por um período eu precisei também, fui garçonete de restaurante. Eu trabalhei vendendo maquiagem, vendendo Avon. Por incrível que pareça, eu não vendendo nada de maquiagem, eu vendia maquiagem. Pode crer. Vendia, porque assim, não tem... Mas venda, né? E tipo, quem sabe vender não passa fome, sacou? Exatamente. Você vende qualquer coisa. Foi minhas primeiras aulas de venda ali, na prática, errando e vendo o que tinha que melhorar. Então, tudo contribui para que você acrescente coisas na sua vida. E do mesmo jeito que você falou, nossa, eu sou muito grato às coisas que eu vivi, ao que me falaram, hoje eu também sou muito grata, porque tudo que fizeram, e até as pessoas que vieram para atrapalhar, porque eu acredito que até para você também tenham falado coisas para desanimar, a gente ouve muitas coisas assim, e talvez na hora a gente não entenda, e a gente sai xingando a pessoa, falando, esse cara não sabe nada, mas no fim das contas a gente agradece, falando, que bom que essa pessoa me falou isso, porque me tornou mais forte. Porque hoje eu não paro por qualquer criticazinha. Pode falar qualquer coisinha de mim, não vamos parar. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cara tentando me diminuir por causa que eu falei, né? Eu relatei, mostrei lá no Instagram que eu trabalhava com a Avon. E aí ele falou assim, nossa, você devia voltar a vender Avon, porque desse jeito. Ai menina, não sei o quê, começou a falar umas coisas nada a ver. E eu olhei aquilo, fiquei com tanta pena da pessoa, porque a pessoa que é um hater, né, que eu acredito muito, porque você deve ter haters, tá? Sim. Se você não tem hater, significa que você tá sendo muito morno na comunicação. Então, se tiver hater, pega lá a sua taça e vamos brindar o seu primeiro hater, porque a gente comemora. E aí veio esse hater, ficou com dó, porque, cara, a pessoa vai lá, cria um perfil fake, perde tempo pra ver comentar minhas coisas, escreve textão, achando que vai... Mas não sabe que nada da missa um terço, né? Nada. Não sabe. Então, assim, hoje eu vejo e eu não me abalo mais. Mas se fosse há um período atrás, há uns anos atrás, se eu não soubesse, não tivesse ganhado força, né? Consistência, eu teria desistido, eu teria parado, eu teria, de alguma forma, me impedido de continuar. Então tá tudo bem, estão falando mal de você, até quem tá falando mal vai te ajudar. No final das contas, você vai agradecer pela pessoa ter vindo, falado alguma coisa. Nossa, né? O hater, eu concordo com você, o hater é você muito recebe necessário. haters também? Até que não, Ari. É mais de boa? Na real, não no online, assim, sabe? Mas no presencial, galera... No presencial, cara, é isso que a gente falava agora há pouco, assim, das pessoas tentarem te boicotar de alguma forma, assim, saca? Nossa. E, puta, quando você vai fazer um festival, por exemplo, tem muito lance do ego, de tipo, da banda que toca depois e que toca primeiro e nananã, sabe? Então, às vezes as pessoas acabam, sei lá, cara, tentando te diminuir de alguma forma no mercado, assim, sabe? Porque, sei lá, por ego mesmo, assim, sabe? E quando a gente entende que a gente é muito mais forte juntos, tudo fica muito mais fácil, né? Exatamente. Mas se estão tentando puxar tapete, estão tentando derrubar, é porque você tá em pé, tá se destacando. Prego que se destaca leva martelada. Então, deixa que martele mesmo. Continua aqui ligado no Músico Rico Podcast. Cola aqui, negão, que vai ser sucesso. Boa. Estamos caminhando para o final, então, do nosso podcast. Igão, pra gente encerrar, pra gente fechar com chave de ouro, queria muito que você deixasse uma mensagem pra galera que tá assistindo, que tem o sonho de trabalhar com produção, de divulgar seu trabalho, mas que por algum motivo tá com medo, tá com vergonha, tá se sentindo inseguro. Qual é a mensagem que você deixa pra eles em 2023 começarem um ano de uma maneira nova, realizando seus sonhos, conquistando seus objetivos? Você consegue pensar alguma coisa pra deixar pra eles aqui de conselho, pra quem quer começar? Cara, tem uma frase que eu tenho tatuada no meu peito, inclusive, que ela diz o seguinte: sempre sigo em frente quando não sei aonde estou indo. Então, cara, assim, eu tenho
tesão no desconhecido, sabe, Ari? Eu sou um cara que sempre me joguei de cabeça, assim mesmo, nas coisas que eu me propus a fazer. E mesmo que às vezes não tivesse tão claro pra mim, eu primeiro me colocava em movimento e depois ia descobrindo como é que ia fazer isso, sabe? Trocar o pneu com o carro andando mesmo. Então, eu realmente recomendo para as pessoas que elas se joguem assim mesmo, sabe? De uma maneira estratégica. Tenha mentores assim do seu lado. Tô aqui, Igão, pra galera de eventos, tá? A área aqui, pra quem quer ser mentor aí de novos, da galera da música, assim, de modo geral, né? Então, eu acho que a gente tá num momento muito interessante, assim mesmo, sabe? Que as pessoas estão dispostas a compartilhar conhecimento e fazer com que você não tenha os mesmos erros que talvez eu cometi, que você cometeu lá atrás, né? Então, tenha coragem, faça isso de uma maneira minimamente estratégica, assim, sabe? Tenha pessoas que possam te levar para cima, assim, no poder da ambiência, né? A gente fala muito sobre isso. Então, eu realmente acredito que mentores e ambiência fazem muita diferença para que, nesse período de coragem, você se sinta mais capaz para dar os próximos passos. Maravilha, maravilhoso, Igão. Que riqueza ter você aqui, estreando nosso podcast, enaltecendo, trazendo esse conhecimento riquíssimo para a galera. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Estou muito feliz mesmo. Brigadaço pelo convite. Quando tiver mais X episódios aí, você me chama de novo, a gente troca mais figurinhas. Opa, bora pra cima sem pena, bora fazer acontecer. Boa. E pra galera que tá assistindo, que assistiu o podcast, quero muito saber o que vocês acharam. Mande suas perguntas, dúvidas aqui embaixo nos comentários, como que foi pra vocês participarem. Se você lembrou de alguém, um produtor, uma pessoa que quer trabalhar com produção, lembrou de um professor de música que está querendo alavancar sua carreira, também marca ele aqui, compartilha com ele esse podcast, que eu tenho certeza que você pode ser essa pessoa que vai transformar a vida de alguém. E caso você tenha gostado e queira ficar antenado nos próximos podcasts, se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho para você não perder as próximas lives, próximos conteúdos que nós iremos lançar aqui para vocês. Um beijo e nos vemos no nosso próximo podcast dos Músicos Ricos. Tchau, tchau.